Eu sou Leonardo Prado, gerente de vendas de embreagens da Eaton, e hoje nós estaremos apresentando para vocês a remoção da embreagem de 400 mm dupla e a instalação da embreagem 430 mm SD Eaton para veículos extra pesados, cavalos mecânicos extra pesados. Antes de iniciarmos o processo de instalação da embreagem 430 SD, iremos apresentar para vocês o conceito de funcionamento de embreagens e também alguns diagnósticos de falha para facilitar a vida de vocês durante a manutenção dos veículos. A embreagem é um equipamento localizado entre o motor e a caixa de câmbio, sendo responsável por transmitir a força produzida pelo motor para a caixa de câmbio e desta para os demais componentes do sistema de transmissão. Antes de falarmos da embreagem propriamente dita, precisamos abordar alguns conceitos físicos que ajudam a explicar os princípios do seu funcionamento, que na verdade é muito simples. Vamos falar de atrito. Toda vez que um corpo desliza ou tenta deslizar sobre outro, surge uma força chamada atrito, que tenta impedir este movimento. Quanto maior a compressão de um corpo sobre outro, maior será o esforço para vencer a força de atrito. Além do atrito, a embreagem trabalha em função de outras forças, como a exercida pela mola membrana sobre a placa de pressão e o torque gerado pelo motor para transmitir o movimento de rotação à transmissão. A embreagem é composta de 3 partes básicas: o rolamento da embreagem, o platô e o disco. O platô é constituído pela carcaça da embreagem, pela placa de pressão e pela mola membrana. A embreagem tem também a importante função de filtrar as vibrações torsionais geradas pelo motor, minimizando os ruídos e desgastes dos componentes da transmissão. Conheça agora o funcionamento da embreagem. Quando acionamos o pedal da embreagem, o fluido no interior do circuito hidráulico pressiona o êmbolo do servo da embreagem, ou cilindro auxiliar. A haste externa aciona a alavanca e o garfo de embreagem simultaneamente. O garfo puxa o mancal da embreagem contra a mola membrana, que atua como uma alavanca, retirando a pressão do disco e afastando a placa de pressão do volante. Isso resulta no desacoplamento do disco de embreagem com o volante. Desta forma, cessa a transmissão de torque para a caixa de câmbio através do eixo piloto. Mostramos todo esse processo em câmera lenta, mas este procedimento demora menos de 1 segundo, sendo repetido milhares de vezes durante o trabalho do motorista. Portanto, vamos reprisar os conceitos. O platô é fixado diretamente ao volante do motor e o disco fixado sobre o eixo piloto da transmissão. O eixo piloto possui estrias para fixar o disco e a sua extremidade apoia-se sobre o rolamento fixado na parte interna do volante. Após o desacoplamento do disco e da placa de pressão, quando se pisa no pedal da embreagem, o volante continua girando por ser solidário ao virabrequim do motor. O platô também gira por estar preso ao volante. Enquanto isso, o disco desacelera e para.
O eixo piloto também para por estar solidário ao disco, interrompendo a transmissão de movimento para a caixa de câmbio. Conforme observamos durante a apresentação do 3D de funcionamento da embreagem, a embreagem não trabalha sozinha, ela depende de alguns componentes para o correto funcionamento. Não adianta trocarmos uma embreagem nova, colocar uma peça nova no veículo e não fazer a checagem do sistema de acionamento. O que corresponde ao sistema de acionamento de um veículo, de um caminhão? Nós temos cilindro mestre, cilindro auxiliar ou servo, buchas, eixos e garfos. Se esses componentes não forem checados e substituídos, eles vão roubar vida da embreagem. Então toda vez que eu troco uma embreagem, eu devo fazer pelo menos a checagem do sistema. Ou seja, um eixo desgastado ou uma bucha desgastada pode roubar até 50% ou 60% da vida do conjunto. Vamos agora apresentar algumas dicas para o correto diagnóstico de falhas. Contaminação. Contaminação ocorre por vazamento de óleo da caixa de câmbio ou do próprio motor e acaba contaminando o disco. E a gente perde coeficiente de atrito e a embreagem passa a patinar por contaminação. É uma falha visível, como a gente pode observar nas imagens. O disco fica contaminado com óleo e a peça perde a sua funcionalidade. O uso abusivo se caracteriza por excesso de carga no veículo ou má conduta do operador. Ou seja, na embreagem a regra é clara. Quando o revestimento é orgânico, aquele revestimento de lona, quando eu abuso termicamente da peça, a temperatura sobe e a vida cai. Portanto, quando eu ponho excesso de carga ou faço uma retomada de marcha incorreta, eu estou reduzindo a vida útil da embreagem. O desgaste do sistema de acionamento, ele é um vilão que age quieto, ou seja, se você monta uma embreagem nova ou uma embreagem remanufaturada de fábrica e não checa o sistema de acionamento, pode ser que no momento da instalação a peça funcione e dali 1 ou 2 semanas você já não tenha mais curso para liberar esse disco. Portanto, garfos, eixos e buchas devem ser checados e, se preciso, for substituído. O rolamento do volante da embreagem deve ser trocado sempre que a embreagem for trocada. Outro ponto que devemos observar é a correta instalação do conjunto, pois toda embreagem Eaton ela tem um manual de instalação que mostra o passo a passo, o torque adequado que deve ser aplicado e ainda hoje 99% das peças que retornam, quando existe uma falha de quebra de componente, a gente consegue diagnosticar a falha na instalação, ou seja, a peça foi instalada incorreta. Então, por exemplo, a embreagem dupla, que é o que mais retorna hoje, a placa intermediária ela sempre é montada ao contrário e tem lá, na placa tem lado de montagem, lado do volante e lado do platô. Então verifiquem isso para evitar a instalação incorreta. Vocês devem estar perguntando qual é a durabilidade de um conjunto de embreagem para caminhões ou ônibus pesados. A durabilidade da embreagem depende da aplicação onde ela está sendo utilizada. Aplicações severas reduzem a vida útil da embreagem. Portanto, ônibus urbano, madeireiros, canavieiros são veículos que possuem uma durabilidade menor do conjunto como um todo. Veículos rodoviários acabam rodando muito mais. Por exemplo, um ônibus rodoviário Scania ou Volvo vai rodar 400 ou 500 mil quilômetros. Já um ônibus urbano rodoviário acaba rodando 70, 80 mil quilômetros na média. A Eaton desenvolveu para este fim de aplicação severa o revestimento sinterizado, que é a peça que nós estaremos instalando. Iniciamos os testes com o revestimento sinterizado, onde os veículos rodavam em torno de 2.000 horas, era a média de durabilidade, e as nossas peças hoje rodam 6.000 horas. O sucesso foi tão grande que hoje a Eaton lançou esse revestimento também na 365mm SD, que é para aplicações menores aí de Ford e Volkswagen.
Iniciaremos agora o processo de remoção da embreagem de 400 mm dupla e instalaremos a embreagem de 430 mm SD. Iniciamos o processo de desmontagem de uma embreagem utilizando um eixo piloto cortado, que é uma ferramenta de guia para o nosso disco. Após guiarmos utilizando o eixo piloto, começamos o processo de remoção dos parafusos, aliviando o torque de cada parafuso aos poucos para a carga de mola ser liberada aos poucos. Remove-se o platô, remove-se o primeiro disco, removemos a placa intermediária, removemos o segundo disco juntamente com a guia. Neste momento temos acesso ao volante do motor e ao rolamento do volante. É importante reforçar que o rolamento do volante deve ser sempre substituído. Outro ponto importante é realizar a retífica do volante com aquela retífica copa, chamada retífica pedra. A ferramenta adutor não tira as imperfeições que o volante pode ter. Bom, a 430 mm SD, ela tem duas características importantes. 40% a mais de coeficiente de atrito no revestimento, além de não ter problema com temperatura. Portanto, o resultado em durabilidade pode ser de 2 a 3 vezes maior nessa substituição. Montamos o disco alinhado com a guia, alinhamos o platô. A furação utilizada nessa montagem é a mesma furação utilizada na embreagem dupla. Portanto, não há adequações ou adaptações nenhuma a ser feita. Os parafusos, que são menores do que o da embreagem dupla, a Eaton envia na embalagem da peça nova. Os parafusos devem ser encostados e apertados ou torqueados em cruz para evitar o empenamento do conjunto. Ou seja, nós temos que dosar a carga em cada parafuso até o final do aperto total de todos os parafusos. O torque adequado é de 45 a 60 Nm. Após a aplicação do torque, as arruelas do tipo meia-lua devem ser removidas para liberar a carga de mola contra a placa de pressão e o disco. A permanência dessas arruelas impede o funcionamento correto da embreagem. Após a remoção das arruelas, removemos nossa guia e a instalação está finalizada. Bom pessoal, nós acompanhamos a instalação aí da 430 SD, o passo a passo. Espero que isso tenha contribuído aí com o dia a dia de vocês para facilitar a vida durante a instalação de uma embreagem Eaton. Eu queria fazer algumas considerações finais com relação ao manuseio, que é muito importante. São produtos pesados, embreagens às vezes com 80 kg, então queda, pode ocasionar quebra, empenamento. Se você recebeu uma peça que o mancal não está legal ali, é porque ela já foi derrubada, então não monte uma peça assim. Com relação à garantia, a Eaton tem aí 8 unidades móveis rodando pelo Brasil. Nós temos um 0800, que é o 0800 17 0551, e você pode entrar em contato quando tiver dúvida, ou entrar em contato com a nossa unidade móvel de acordo com a região que você está. Obrigado pela atenção de todos, um abraço e até a próxima oportunidade.